Então, pessoal, as sulfas, elas podem ser classificadas da seguinte forma: aquelas que são absorvidas e excretadas rapidamente, aquelas que são pouco absorvidas e ativas no lúmen intestinal, aquelas que são aplicadas topicamente e aquelas que apresentam aí uma longa ação, uma ação prolongada, né, que a gente fala. Então, vamos falar um pouquinho aqui daquelas que são pouco absorvidas, já que aquelas que são absorvidas e excretadas rapidamente, a gente está vendo aqui que elas apresentam, né, uma meia-vida sérica aí, variando de 5 até 10 horas, né, então isso faz jus a porque que elas estão classificadas, né, na classe de absorvidas e excretadas rapidamente, tempo de meia-vida, né, relativamente curto, vamos dizer assim. E aquelas aí que são pouco absorvidas e ativas, né, no intestino, eu queria ressaltar para vocês, né, no caso aqui a gente tem a sulfasalazina, né, ela é a única sulfa aí dessa classe, ela é então absorvida pelo trato gastrointestinal e, diferente das outras sulfas, ela é utilizada no tratamento da colite ulcerativa e também de enterite regional. O que acontece? A sulfasalazina, ela é degradada por bactérias presentes no intestino a dois metabólitos, né? Ela é então degradada a sulfapiridina e também ao composto, ao metabólito 5-amino-salicilato. No caso aí, o agente ativo, né, das doenças intestinais inflamatórias é a sulfapiridina, que foi que surgiu como resultado do metabolismo, né, da degradação das bactérias intestinais da sulfasalazina. Então, por isso que ela apresenta, né, uma baixa absorção e ela apresenta uma ação bem local ali no trato gastrointestinal, diferente aqui das sulfas que são absorvidas e excretadas rapidamente. Nós temos também as sulfas que são para uso tópico, nós temos a sulfacetamida e a sulfadiazina de prata, que eu acho que deve ser mais comum, né, entre vocês, né, terem utilizado ou já ter escutado, né, o nome da sulfadiazina de prata. Eu acredito que seja mais comum aí para vocês. São utilizadas, como eu falei para vocês, topicamente. No caso da sulfadiazina de prata, aí, ela é utilizada para reduzir a colonização microbiana e também a incidência, né, de infecções das feridas aí decorrentes de queimadura, né? A sulfadiazina de prata, ela não deve ser utilizada aí no tratamento de infecções graves, né, já estabelecida. A prata, ela vai sendo aí liberada lentamente da preparação em concentrações que são aí seletivamente tóxicas para o micro-organismo, porém aí as bactérias elas podem desenvolver resistência a esse fármaco. Elas, né, apesar aí da pouca absorção da prata, a concentração plasmática aí da sulfadiazina, ela pode se aproximar aí dos níveis terapêuticos se uma grande área de superfície estiver aí envolvida. Dentro dos efeitos adversos, né, desses fármacos que agem mais localmente, a gente pode ter ardência, erupção e prurido. São pouco frequentes, mas pode acontecer. Eu dei destaque, né, agora aqui para vocês para a sulfadiazina de prata, porque ela aí é o fármaco considerado preferido, né, para a profilaxia das infecções das queimaduras, ok? De ação prolongada, nós temos aí a sulfadoxina, que é um fármaco aí que tem meia-vida particularmente longa, variando aí de 7 a 9 dias, colocando em horas, seria em média de 100 a 230 horas. Ele é utilizado aí em combinação com a pirimetamina, normalmente aí é 500 mg de sulfadoxina mais 25 mg de pirimetamina,
para a profilaxia e também tratamento da malária, causado aí por cepas de Plasmodium falciparum, quando resistentes aí à mefloquina. Porém, por conta, né, das reações graves e também, por vezes até fatais, né, por conta do possível desenvolvimento, inclusive, né, da síndrome de Stevens-Johnson e do surgimento de cepas resistentes, esse fármaco, né, a sulfadoxina, ele tem uma utilidade aí limitada no tratamento da malária, por conta dessas reações que podem ocasionar com o paciente. A gente, né, tem dado preferência a outros fármacos, caso, né, não responda, aí a gente parte para uma sulfadoxina, mas ela é uma das últimas opções, por conta também desse tempo de meia-vida muito longo aí, tá, pessoal? E chances de desenvolver essas reações mais graves. Então, nós vamos falar um pouquinho agora dos inibidores da dihidrofolato redutase. Eu vou voltar um pouquinho aqui a imagem do slide para vocês retomarem, né, do ponto lá que a gente estava falando da síntese, para vocês lembrarem, né, dentro da posição, qual que é a função da redutase. Só um momento. Então, vejam bem, dentro, né, do processo que a gente tem da síntese, a gente não pode esquecer que o ácido fólico, uma vez sintetizado, ele precisa ser reduzido, e ele vai ser reduzido de hidrofolato a tetrahidrofolato pela enzima de hidrofolato redutase. Estão lembrados? Então, a partir daí, a gente vai falar agora dos inibidores da dihidrofolato redutase, ou seja, aqueles fármacos que vão impedir a redução do dihidrofolato a tetrahidrofolato. Quem são eles? Timetropina, prima, né, metotrexato e pirimetamina. A gente vai falar um pouquinho desses fármacos agora. Então, os inibidores da dihidrofolato redutase, no caso da isoforma bacteriana, lembrando que nós também temos dihidrofolato redutase, porque a gente também precisa reduzir o ácido fólico a tetrahidrofolato. Porém, tanto a trimetoprim quanto a pirimetamina e o metotrexato, né, eles vão ser efetivos aí contra essa isoforma bacteriana. Esses fármacos, eles são análogos do ácido fólico, enquanto as sulfas são análogos do PABA. Esses são análogos do ácido fólico e também aí apresentam a ação bacteriostática. Então, por assim dizer, podemos colocar aí que a trimetoprima, ele é um inibidor potente da dihidrofolato redutase bacteriana, e aí tem um espectro aí antibacteriano similar aos das sulfonamidas, e ela é aí frequentemente associada ao sulfametaxazol. Então, relembrando aqui o mecanismo de ação, as sulfonamidas, elas inibem aí, bloqueio, né, de hidropteroato sintetase ou sintase, né, alguns livros podem colocar como sintase, tá, pessoal? Outros como sintetase, por conta, né, dessa competição, competem, né, juntamente aí com o PABA pela enzima. Então, a sulfonamida se liga no lugar do PABA na enzima de hidropteroato sintetase ou sintase, portanto, a gente não vai ter o folato, né? E a trimetoprima, ela bloqueia, né, ela inibe a enzima de hidrofolato redutase, e dessa forma esse ácido fólico não vai ser reduzido a tetrahidrofolato e, consequentemente, não haverá síntese de DNA, RNA e também aí de proteínas por falta de precursores. Os usos clínicos em relação à trimetroprima, ela pode ser utilizada para tratar infecções do trato urinário e respiratório, e comumente aí utilizada em associação com o sulfametaxazol, para aí tratar infecções respiratórias causadas aí por pneumocites carini e também infecções do trato urinário. Em relação aos efeitos adversos desses fármacos, a gente pode destacar aí distúrbios do trato urinário, como no caso aí a cristalúria. Então, foi observado, né, que pode se desenvolver uma nefrotoxicidade como resultado da cristalúria. A gente pode resolver isso, né, com hidratação adequada e também alcalinização da urina, que pode ser realizada com bicarbonato ou lactato, que por vezes vão aí
reduzir a concentração do fármaco e também promover a sua ionização, o que vai evitar aí essa deposição e, consequentemente, vai facilitar a eliminação do fármaco. A gente também observa alguns distúrbios hematopoiéticos, como a anemia hemolítica, que pode ser encontrada em pacientes que apresentam deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. A gente também pode ter aí granulocitopenia e trombocitopenia. Tem sido também relatados aí reações, né, que envolvem aí a granulocitose, e outras também discrasias sanguíneas. Mas vamos dar destaque um pouquinho aí, né, que eu até coloquei para vocês, da anemia hemolítica. Ela, embora seja rara, ela pode surgir, né, e como eu já expliquei para vocês, em alguns casos ela pode ser aí um fenômeno, né, de sensibilização, mas em outros ela pode estar associada, essa hemólise, ela pode estar associada, relacionada aí com uma deficiência na atividade da glicose 6-fosfato desidrogenase dos eritrócitos. E já se sabe, pessoal, que inúmeros fármacos, eles podem induzir hemólise em indivíduos que apresentam deficiência nessa enzima, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase. E o grau de hemólise, normalmente, ele é influenciado pelo nível de atividade da glicose 6-fosfato desidrogenase nos eritrócitos aí dos pacientes. Quando o paciente ele apresenta a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, o fármaco ele age como um agressor, como uma molécula oxidante, porque ele pode aí interagir com o oxigênio para formar radicais livres e levar à toxicidade. E normalmente glicose 6-fosfato desidrogenase em associação com a glutationa auxilia nessa redução de radicais livres. Se o paciente apresenta deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, ele tem dificuldade então de diminuir, né, de metabolizar esses radicais livres aí a água, e por isso o indivíduo então pode desenvolver a anemia hemolítica por conta dessa toxicidade ocasionada pelos radicais livres, né, que foram induzidos aí com, né, a participação do fármaco, e com isso gerar a hemólise das hemácias, o que resulta então nessa anemia hemolítica aguda, ok? Reações de hipersensibilidade também podem ocorrer, como urticária, angioedema ou também a síndrome de Stevens-Johnson. Além disso, a gente pode observar dentro das reações adversas a icterícia no feto e também no recém-nascido. Isso acontece porque o fármaco ele desloca a bilirrubina das proteínas plasmáticas. Então, por conta, né, de atravessar a placenta, a gente pode ter aí uma situação no qual é é denominado como kernícteros, que é a afecção, né, caracterizada aí por uma acentuada elevação aí das concentrações de bilirrubina livre. E isso pode resultar numa lesão cerebral grave. Então, como eu falei para vocês, as sulfonamidas, elas competem com a bilirrubina pelos sítios de ligação lá na albumina sérica, que podem, então, resultar aí no kernícteros, principalmente no caso aí de recém-nascidos, ok? Então, essa acentuada elevação das concentrações de bilirrubina aí, livre no sangue do recém-nascido pode aí levar a uma lesão cerebral grave. Então, por esse motivo, pessoal, que em recém-nascidos não devem, né, ser aí tratados com sulfonamidas. Além disso, a gente pode ter náuseas, vômitos e diarreias como efeitos aí adversos, né, em relação ao uso das sulfas. E deve-se evitar o uso em conjunto das sulfas com anestésicos
derivados do PABA, como, por exemplo, a procaína. Além da procaína, que são anestésicos locais derivados do PABA, a gente tem aí a benzocaína e a tetracaína. Eu coloquei aqui para vocês o exemplo da estrutura da benzocaína e do PABA. Então, vocês percebam, né, que existem regiões dentro da estrutura química da benzocaína bem semelhantes aí ao PABA. Então, o que acontece? Esses anestésicos, eles liberam, né, por hidrólise no organismo, o PABA. E o PABA, então, derivado do anestésico, ele apresenta uma atividade antagônica à atividade aí, antibacteriana das sulfonamidas. Então, o PABA do anestésico compete com as sulfas e isso atrapalha a ação do fármaco, né, das sulfonamidas. Então, por isso que é indicado aí, não é indicado, na verdade, a utilização em conjunto, quando se está utilizando as sulfas, o uso também de anestésicos locais derivados do PABA por conta dessa possível competição que pode ocasionar. Mais uma vez, pessoal, revisando, hoje nós trabalhamos aí os inibidores do metabolismo, sulfonamidas e trimetoprima, e nas próximas aulas nós vamos tratar aí dos outros fármacos antibacterianos. Pretendo, então, na próxima aula, tratar com vocês os fármacos que vão ser inibidores da síntese da parede celular. Beleza?